Estamos de volta aqui na nossa transmissão ao vivo hoje, 5 horas. Radiofobia ao vivo durante 5 horas, hoje pelo Dia do Podcast 2018, trazendo para você convidados do mais alto garbo e elegância. E nesse momento eu tenho aqui a presença diretamente de São Paulo, diretamente da diretoria do Papo de Gordon, meu amigo Dudu Salles aqui com a gente hoje. Diretoria do Papo de Gordon é ótimo, né? Porque ela é formada por... Ela tem eu, Toblerone e Nutella, essa é a diretoria do programa, né? A diretoria do Papo de Gordon. Papo de Gordon que celebrou 10 anos recentemente. A gente tá aí com um episódio totalmente fenomenal, que eu tava ouvindo essa semana na academia. E é um puta contrassenso você ouvir o Papo de Gordo na academia, Eu sempre achei isso, bicho. Eu não entendi até hoje, quando eu recebo e-mail, comentário de ouvir, falou assim, nossa, vocês são muito bons pra ouvir na academia. Eu falei, sério, bicho? A gente tá fazendo programa falando sobre comida, sobre um efeito animal irracional, e você vai ouvir isso na academia. É muito errado isso, sinceramente. Estamos lá na academia tentando deixar de ser Gordon, e o Papo de Gordon tá lá na academia falando sobre gordices, né? Mas sabe, que isso que você comentou acabou de completar 10 anos, né? Eu tava reparando aqui, hoje saiu, né, o resultado da Podpesquisa, muito bom, mas um sucesso inacreditável, assim, Foi, foda pra caralho isso. E eu achei interessante uma das perguntas pra parte de produtor de podcast, é que há quanto tempo em que ano você começou a produzir seu podcast? E eu achei bem foda ver que tem toda uma nova geração aí, de 2015 para cá, mega empolgada. Você para pra ver nos números, né? A turma ali da minha geração, né? Da sua geração também, né? 2008, 2009, estão falando aqui de uns 50 pessoas que estão produzindo até hoje. Exato. Mas a galera mais recente, sei lá, 600, 700 pessoas, 700 produtores de podcast e comentário, eu achei isso bem foda, assim. É muito legal, o pessoal cara. ainda empolgadaço com isso. É muito, muito legal. A Podpesquisa, a gente gravou um Alotênica que vai ao ar amanhã, dia 22 de outubro. A gente vai publicar um Alotênica que eu gravei com o Luciano Pires e com a Grace, que é analista de inteligência de mercado lá da Rádio CBN, que foi a pessoa que cuidou de toda a parte das estatísticas, ela que coordenou a programação do formulário. Esse ano a gente teve essa parceria incrível com a Rádio CBN, né? E ali a gente analisou vários pontos. E realmente, eu estava conversando aqui com o Luciano Pires no começo da transmissão, o perfil do ouvinte mudou totalmente. A gente saiu daquele estereótipo do nerd geek que não faz nada da vida, só fica na frente do computador, sustentado pelo pai, não sei o quê, pra um perfil de uma faixa que vai dos 20 aos 40 anos de idade. Cara, isso me surpreendeu muito, bicho. A idade, velho, assim, a média de 25 a 40, que porra é essa? Quando eu comecei a fazer essa merda, tudo adolescente, estudante, a maior parte era estudante, isso mudou pra cacete. Eu fiquei bem impressionado. Mudou muito, isso, cara. Velho. Mudou o poder aquisitivo, mudou olha só, a maioria do ouvinte de podcast do Brasil tem nível superior, cara. Nível superior. O Luciano até comentou no Alotênica, falou assim, cara, isso aqui é mel na mão dos mídias das agências. Chegar pros caras e falar assim, nego, você não sabe o público que você tem aqui em podcast. Isso vai... Escuta o que eu tô falando. A gente vai organizar pela ABPod agora em novembro um evento que vai reunir alguns dos principais players aí do mercado, incluindo representantes de agência, patrocinadores que já confiam no podcast, agências de comunicação, governo, né? A Bert, a Praia, a ABPod e outras entidades assim. E a gente vai falar, olha, gente, podcast brasileiro é isso aqui, nunca antes na história a gente teve um resultado desse, a gente já tá falando com o Ibope, então tem uma chance enorme da próxima Podpesquisa ter a participação do Ibope com a gente também, e além da gente ter as respostas online, como foi até hoje, a gente ter também isso nas ruas, perguntando fisicamente pras pessoas. Isso vai ser uma revolução, cara. Cara, imagina que louco, se chegar no meio da Avenida Paulista ali, os entrevistadores do Ibope perguntam, você sabe o que é podcast? Puta, que seria foda pra caralho isso. Animal. Eu fiquei muito orgulhoso de estar envolvido nisso. A gente tá fazendo, né, quer dizer, a última edição e essa agora, a gente tava nessa parada junto, eu fiquei muito orgulhoso disso, de ver como essa coisa tudo evoluiu. E quando a gente para pra pensar, nós como dinossauros da podosfera brasileira, eu vou falar como dinossauros agora, porque eu acho que, sei lá, pessoas tipo o Serjão, ele já tá na categoria de meteoro da podosfera brasileira. Você sabe que eu tava respondendo no Twitter aqui, um ouvinte que mandou pelo @podpesquisa 2018, querendo saber quem eram os 3 produtores de podcast que manifestaram que tem mais de 60 anos.
Porque a gente tem 1.405 produtores que responderam a questão, e desses, 3 têm mais de 60 anos. Eu falei, cara, é fácil, Luciano Pires, Sérgio Vieira e Nelson Imbuzeiro Nerdandertal. São os 3 que têm mais de 60 anos, são os velhos, são os decanos da podosfera brasileira. Né? E se não forem os 3, eu corto o meu dedo mínimo da mão esquerda, porque são os 3, não tem outros, entendeu? Não precisa nem conferir, né, velho? A gente sabe pelo nome. Não, e nem tem como conferir, porque as perguntas, elas não perguntavam o seu nome. Ninguém deixou informação pessoal na Podpesquisa, ela foi totalmente anônima. Mas a gente sabe quem são os decanos, a não ser que um deles não tenha preenchido, né? Que são os caras que estão aí. Velhinho aí que a gente não sabe quem é, mas eu acho pouco provável. São os dinossauros da podosfera. E por falar em dinossauros da podosfera, Dudu, 10 anos de Papo de Gordo, e a gente tá celebrando 14 anos de podcast no Brasil hoje. O que o podcast representou pra você ao longo desses 10 anos? Como foi que a sua vida mudou ao longo desses 10 anos? O que o podcast trouxe pra você? O que te proporcionou ao longo desses 10 anos que você tá aí produzindo podcast? Nossa, muitas perguntas complexas pra responder de uma vez só, Léo. Você agora... É porque aí eu falo pouco agora e deixo você falar pra caralho pra responder todas, entendeu? Entendi. Aí você começa a tomar uma cerveja, começa a beber. Exatamente, aqui ó, aqui, ai não. Agora tá tudo explicado, agora eu entendi, tá bom. Então vamos por etapas, assim. Primeiro, em como a minha vida mudou, desde quando eu comecei a fazer podcast até agora, mudou pra caralho. Eu já te comentei isso nos episódios que você falou, né, dos 10 anos. Desde mudar a profissão, mudar a cidade, mudar o estado civil, né? Tudo isso acabou mudando pra cacete. Mas eu não consigo deixar de notar como ter começado a produzir podcast naquele momento, lá em 2008, né, quando o Papo de Gordo começou, como aquilo dali meio que definiu muitas coisas da minha vida posterior àquilo, assim. Desde a proximidade com os amigos. Hoje eu paro pra pensar, os meus principais amigos, meus melhores amigos, as pessoas que eu tenho contato com mais frequência, que eu falo quase que diariamente, ou que eu converso mais vezes sobre qualquer assunto aleatório, são pessoas que eu conheci por causa do podcast. Ou porque gravam comigo, né, participando do meu, ou porque são amigos de outros podcasts que eu acabei me tornando também amigo, irmão, como o próprio Léo Lopes, esse lindo, gostoso que teve aqui em casa outro dia. A gente ficou tomando isso aqui altas horas da madrugada em vez de dormir, por exemplo. Que é a melhor coisa, né? Sim, dormir, eu durmo sozinho na minha casa, tomar um uísque com um amigo só na sua. Então... E, além disso, até como a minha carreira profissional meio que seguiu a partir daí, né? Eu trabalhava, na época, em faculdade, quando eu comecei a fazer podcast, né? Eu trabalhava dessa maneira e tal. E aí, por conta desse meu trabalho em faculdade, dando aula, falava sobre publicidade, mas eu estava numa parada muito mais acadêmica do que realmente na prática, e eu fui testando vários dos conceitos que eu aprendi na minha faculdade, ou já testando com o professor, porque quando eu fiz faculdade, de novo, como sendo velhos aqui, né? Quando eu fiz faculdade de propaganda, de publicidade, eu não existia internet. Então não precisava nada sobre isso na internet, de tudo isso na prática, usando o Papo de Gordo como minha ferramenta, vamos colocar assim. E aí eu acabei usando o meu site, o meu podcast, para testar várias coisas, várias teorias, várias fórmulas de social media que foram úteis para mim na minha vida depois, como profissional mesmo. Além dos contatos, cara, quando eu vim embora para São Paulo em 2012 para voltar a trabalhar em publicidade, trabalhar em agência, eu fiz isso porque eu conhecia várias pessoas de agência por conta do Papo de Gordo, ter feito ação com eles, saber quem eu era, já ter uma relação, ter contato no Campus Party. Então, quando eu vim embora pra cá, mandei e-mail pra todas as agências. Olha, é o seguinte, eu tô indo pra São Paulo e tal, tô procurando um emprego na agência, tem alguma coisa pra mim, e aí recebi algumas ofertas, foi nessa que fui parar, e de lado da VirtualNet, fui hoje pra onde eu tô. Então, assim, acabou que, se não tivesse o podcast, talvez eu estivesse até hoje, lá na Bahia, dando aula na faculdade, ou talvez na escola, não tenho certeza como é que as coisas estariam lá hoje em dia. Até a maneira como minha carreira seguiu mudou por conta disso, entendeu? Sim. O Papo de Gordo é uma das grandes provas de que o podcast ele tem uma característica de rede social muito forte, né? Diferente de outras mídias.
A gente vê, o YouTube tem uma expressividade muito grande no Brasil, obviamente, hoje, tanto é que recentemente caiu o YouTube e neguinho tava a ponto de se suicidar, de se jogar da janela do prédio, YouTube caiu, e a podosfera tava, foda-se, eu ouço podcast, entendeu? Eu não quero muito saber dessa porra, mas o YouTube não tem uma característica que o podcast tem, que é essa coisa de rede social, essa coisa de proximidade do ouvinte com o produtor, essa coisa de cumplicidade, né? E o Papo de Gordo é um programa que ao longo desses 10 anos, ele teve ele tem, mais do que outros programas, uma característica de rede social muito grande. Quantas vezes a gente não participou na época da Campus Party, do tour gastronômico do Papo de Gordo, que movimentava uma multidão pra comer em São Paulo, quer dizer, ouvintes, amigos que se reúnem pra gente ir junto e comer. Fomos no Mercadão, fomos na Liberdade, o cacete A4. Como que você lida com isso? Como que você vê essa coisa do Papo de Gordo ser um podcast nesse ponto, fora da curva, de ter essa característica de reunir pessoas assim tão forte? Eu vou, antes de te responder essa pergunta, eu vou te dar um exemplo, porque pra mim eu tive que me adaptar com isso também. De novo, eu morava na Bahia quando eu comecei o Papo de Gordo, né? E por mais que a gente tenha ouvintes de podcast no Nordeste, na Bahia, enfim, mas uma parte deles não tá lá, tá aqui, em São Paulo, Rio de Janeiro, a minha, de novo, a própria Pod Pesquisa de agora meio que reforçou, né? Fazendo esses números atuais. Então, assim, morando em Salvador, parecia que eu tava no micro-universo disso, que eu não tinha uma noção real de quantas pessoas estamos falando, de como é ou deixa de ser. E aí foi, sei lá, a gente ia fazer um encontro de ouvintes em Salvador pra ir tomar sorvete no shopping, ou algo do gênero assim. E iam 10 pessoas, 15 pessoas, sabe? Era legal, mas era uma coisa muito menor, muito mais controlável, vamos colocar assim. Quando eu vim pra São Paulo, para fazer esses, né, tour gastronômico que a gente estava comentando aqui, cara, o primeiro deu 50, o segundo deu 100. Chegou num ponto que não conseguiu fazer mais de um jeito assim a culhão, porque nenhum lugar tá preparado para chegar 100 gordos de uma vez só, para sentar, ser atendido, comer, beber e sair. Ninguém tá preparado para isso. Eu lembro, entendeu? Quando a gente chegou no Mercadão uma vez, os caras falavam assim, ficava parecendo Dirceu Borboleta. O que esses caras vão parar? Aí a sorte é que cada um foi pra um lugar diferente e meio que pulverizou. Porque, por exemplo, se todo mundo resolvesse comer o sanduíche de mortandela do Mercadão, o cara tava fudido. Ele ia matar 2 peças de mortadela só com a gente aquele dia. Cara, no último dos tours gastronômicos que a gente fez, terminou com todo mundo indo numa sorveteria aqui perto da Paulista. Eu não vou lembrar como é o nome dela. Ascasa, Alaska, Avasca, sim, porra sim. dessa. Cara, entrou todo mundo de uma vez só. Os garçons ficaram em pânico, em desespero. E a gente demorou muito mais pra sair de lá, porque eram 100 gordos pra fazer pedido de sorvete. Não era tipo, me dá uma casquinha de baunilha, sabe? Cada um era, eu quero um sundae. Me dá uma banana split. Então, assim, chegou num ponto que eu percebi que não dava pra continuar fazendo daquele jeito, porque, não dá, porque não era dá. caótico demais. Sim. Isso. Fora o metrô, né? Quando sem gordo na catraca de uma vez só também. A gente enchia 2 vagões de uma vez só, sabe? Mas era uma experiência muito legal. E acho que não foi no segundo que eu não olhar as caras de espanto do segurança do metrô não tinha preço, né? Eles queriam entender porque que tava todo mundo se apertando pra entrar naquele mesmo vagão, quando tinha outros vagões. Por que esses gordos entram todos aí? Não faz sentido isso. Vai quebrar a porra do trem, puta que pariu. Eu lembro que acho que foi no segundo ou foi no terceiro dos tours gastronômicos que tava dando no centro. E aí, bem na hora que tava passando, tinha alguma música ao vivo. Música ao vivo não, um som tocando alto pra caralho, uma música específica. E todo mundo começou a cantar a porra da mesma música. E foi uma parada mó coletiva legal, parecia que você tava no mega karaokê, só que só tinha gordos e era no meio da rua, entendeu?
Foi estranho e foi legal ao mesmo tempo. O Alexander aqui no chat tá falando arrastão de gordos. Eu não sei, cara, o que seria mais amedrontador. Você tá numa praia em Copacabana e vir aquele arrastão tentando roubar você, ou você tá, por exemplo, no Black Dog da Paulista e vem aquele arrastão com 100 gordo e o cara não tem 100 salsicha pra fazer naquele momento ali, cara. Cara, no dia que a gente foi no Black Dog, foi maravilhoso que eu vi o gerente desse. O Diogo tá lembrando aqui, o nosso amigo Diogo Lopes Bastos, que é um ouvinte querido de podcast, que tava nesse Papo de Gordo, nesse tour gastronômico, e ele tá aqui agora no chat acompanhando ao vivo aqui também, e lembrou desse dia do Black Dog, que foi impagável, né? Cara, eu lembro muito disso, Diogo, porque foi engraçadíssimo. Na hora que o gerente desceu, o gerente tava, sei lá, num andar de cima, ele desceu pra ver o que era aquela histeria toda, que foram chamar ele pra falar, acabou de chegar um monte de gente aqui, socorro, não sei o que e tal. Aí o gerente desceu naquela coisa, puta, tá de zoeira, não ia chegar todo mundo, sabe? Era, sei lá, um sábado, era um domingo, meio do dia, não tinha que chegar 100 pessoas de uma vez só. Na hora que o gerente viu, olhou aquilo, ele tomou aquele susto, respirou fundo, colocou aquela touquinha no cabelo e foi pra chapa fazer isso. Ai, socorro, né? E eu que achei que hoje ia estar de boa. Então, sim, isso é uma parada legal. E aí, voltando nessa coisa social, né? É muito engraçado que uma vez estando em São Paulo, foi muito mais comum tanto ter esses eventos que enchem, quanto encontrar com pessoas casualmente pela rua. Mas casualmente total. Desde você tá no cinema, seria algo talvez até mais padrão pra você encontrar ouvintes no cinema, mas você tá no supermercado, você andando no meio da rua. Cara, uma vez eu tava com minha irmã indo no MASP pra levar ela pra visitar o MASP, e o segurança do MASP era ouvinte de podcast, sabe? Aí parou pra conversar comigo, pra querer tirar foto, e minha irmã ficou com aquela cara olhando meio assustada, assim, de... Aconteceu aquela vez que a gente foi no centro empresarial lá, onde tinha Livraria Cultura, nesse dia, a gente foi tomar sorvete lá, e aí, nego parando a gente, falou assim, caraca, Dudu Salles, caraca, Léo Lopes, não sei o quê. Falei assim, calma, gente, a gente só veio tomar um sorvetinho ali, um Yogoberry, a gente só veio tomar um Yogoberry. Pois acaba acontecendo isso. Assim. Essa coisa dos seus pais, dos seus familiares que tem certeza que você é uma puta celebridade aqui em São Paulo. Então, eu acho que meu pai nunca teve essa dimensão Essa história é ótima. Meu pai nunca teve essa dimensão real do que é isso. As minhas irmãs, elas acabaram espalhando isso pra família toda, porque todas as vezes que elas vêm me visitar em São Paulo, a gente vai em algum lugar e encontra com algum ouvinte que fica assim, meu Deus, é Dudu Salles, e para pra tirar foto. Então minhas irmãs acham que eu sou tipo um global, assim, sabe? Que não posso andar pra lugar nenhum em que vai chegar ali e vai ter alguém pra querer me agarrar, arrancar minha roupa, beijar, me arranhar. Elas têm essa certeza. E levaram isso de tal maneira que na minha família todos acham que eu sou uma mega celebridade foda. Daqui a um dia eu vou aparecer na Globo, algo do gênero assim, sabe? Aparecer na Globo não é tão complicado assim, né? A qualquer momento a gente pode aparecer ali, nem que seja na reportagem policial, a gente pode aparecer. Não é tão raro assim estar em São Paulo hoje em dia, né? Mas é legal ver isso, né? Bahia faz parte do Grupo Globo, eu já apareci na Globo, só que só lá na Bahia. Então, olha aí. Não sei se vale. Mas é legal isso, né, cara? Teve um negócio que você falou uma vez que, não sei se foi sua irmã, quem falou assim, não duvide de Dudu, porque Dudu em São Paulo é conhecido, ele é famoso. Pois é, mega celebridade, né? Assim, sou conhecido pelo restaurante, pelo garçom do restaurante, quando eu sento lá, ele já sabe que eu quero Coca Zero, já traz pra mim direto pra pedir. Esse nível de conhecimento que eu tenho. Quem é Dudu, né? Na fila do pão? É o único que pede 30. É o único que pede 30. Ô, Dudu, responde um negócio pra mim, cara. 14 anos de existência da mídia podcast. A gente tá aí agora caminhando pro 15º ano. Como é que você tá vendo toda essa movimentação agora que tá acontecendo com o Spotify, que é a maior, talvez, seguido do Apple Music, né, plataforma de streaming do mundo, dando uma importância tão grande do podcast a ponto de fazer essa campanha
de visibilidade enorme em São Paulo, envelopando a estação do metrô, com Jovem Nerd, com Papo Torto, com Mamilos. Como que você visualiza isso hoje? A gente vê lá o 01 na Rede Globo, o Thiago Leifert chamando sempre podcasters também para participar lá, já participaram vários amigos nossos e tal. O podcast nunca teve tão falado. E a gente tem essa perspectiva de que realmente a mídia está se popularizando. Você tem essa impressão, esses 10 anos como produtor, ou te dão uma certa cautela com relação a isso tudo que está acontecendo? Qual o seu feeling disso? Assim, a piada de que ano que vem é o ano do podcast tá com Não, a gente esse ano. 2018 já é o ano do podcast no Brasil, já é. Então, eu ouço isso desde que eu comecei a fazer podcast, né? Então, eu já não entro mais nessa... Mas você não nessa... acha que tem uma diferença de falar que esse ano é o ano do podcast no Brasil, coisa que eu concordo plenamente, todo ano tem sido melhor do que o ano anterior, do que aquela brincadeira que se dizia, e se confunde as duas coisas, de que finalmente teremos o boom do podcast, o boom da mídia podcast no Brasil, com todo o cacófato que se permite fazer. O boom da mídia podcast, eu acho que o boom da mídia podcast não vai acontecer nunca, mas todo ano tem sido melhor do que o ano anterior. Você não acha que tá se confundindo um pouco essas duas coisas? Eu concordo com você, é que a expressão que eu mais ouvia era que ano que vem será o ano do podcast no Brasil, que é exatamente o ano em que vai acontecer esse boom. O ano em que nós ficaríamos milionários e nunca aconteceu. O ano que a gente iria lá, tá dando entrevista na Fátima Bernardes, comentando sobre quem são essas pessoas loucas que ficam gravando programas de 2 horas. Eu até não faria questão da Fátima Bernardes se tivesse pingando na minha conta. Mas isso nunca aconteceu. Só pinga na minha conta fruto do meu trabalho, não fruto da minha celebridez, entendeu? Você aceita a sua parte em dinheiro, Aceitaria, né? Trocaria a fama pelo dinheiro, mas eu não tenho nenhuma nem outra. O dinheiro que eu tenho é fruto do trabalho, não da fama. Eu não sei se você lembra, teve uma época que o Cris Dias escreveu um artigo no blog dele, na época ele ainda tinha blog, que ele ainda escrevia. Sim. Que ele tinha criado um conceito, não vou lembrar o nome agora, como se fosse era uma moeda virtual que na verdade era baseada apenas em, sei lá, celebridez, como você falou. Era o quanto você era importante e famoso e o que isso te daria na prática. Eu esqueci o nome disso. Mas eu concordo com você que eu sempre preferia minha parte em dinheiro, tá? Vamos deixar bem claro. É muito legal receber, sei lá, mimo de assessorias de imprensa, mas é sempre melhor receber dinheiro, porque com dinheiro eu pago conta. Sim. O resto não. Mas dito isso, respondendo a sua pergunta originalmente, sim, eu acho que as coisas estão melhorando, sim, eu vejo um crescimento em vários aspectos, mas sim, eu acho que nós jamais teremos um boom do podcast no Brasil, nunca vai ter um boom. E eu tô de boa se não existe um boom, tá? Também super light. Houve uma época que eu queria muito que tivesse aquele ponto que todo mundo quer explodir, ser isso, aquilo, outro e tal. Mas hoje eu não acho que faz mais sentido. Eu acho que esse crescimento gradual é muito mais lógico. Esse crescimento gradual... Sustentável, né? Sustentável, né? Isso, é sustentável. A Podpesquisa mostrou que o ouvinte hoje de podcast de 2018 é o ouvinte de 2014 que amadureceu. Isso é muito interessante, você ter o mesmo grupo de ouvintes que continuou acompanhando a mídia em 4 anos, que amadureceu, que evoluiu profissionalmente, que continua ouvindo podcasts, ou seja, a gente tá aos poucos, a palavra talvez seja essa, amadurecendo como mídia, né? E eu concordo muito com isso, por isso que eu acho bem interessante no cenário atual, quando começamos a falar sobre o podcast em si, de que a gente não tá mais falando de uma mídia incipiente com um público que tá chegando agora. A gente tem a galera que escuta há muito tempo, a galera que se apaixonou por isso e pode até consumir outras coisas, ficou realmente mais velha, como você comentou e tal, mas que ela acompanha isso regularmente, cria uma relação com essas pessoas todas. Então, voltando no ponto, eu vejo a melhora assim, e não é só porque esse ano saiu a nova Podpesquisa, não é só porque esse ano tivemos a volta da BPod devidamente organizada, estruturada e em parceria com a CBN para realizar essa pesquisa, não é porque teve a campanha do Spotify, não é porque o Fernando Caruso, que é da Rede Globo, tem um podcast lá com nossos amigos podcastinadores, não é só porque vários podcasters amigos nossos já participaram lá do 01, como você comentou, com o Thiago Leifert,
Life. Não é só por isso, mas é por isso também, sabe? Eu sinto que as coisas foram chegando num ponto que hoje, o primeiro, que o termo podcast já é muito mais conhecido, e segundo, que as pessoas que fazem podcast já são mais respeitadas por fazer podcast. Isso eu acho um negócio legal. Não é todo mundo que vai realmente conseguir viver disso, não é todo mundo que vai conseguir transformar isso numa mega profissão foda, não é todo mundo que vai conseguir se tornar celebridade disso. Sim. Também não é todo mundo que conseguia fazer isso dentro do YouTube. A diferença é que no YouTube a gente viu um boom que no podcast não aconteceu. Mas Com se você certeza. usar a mesma lógica do boom, basta ter essa percepção que muitas pessoas que tiveram no boom de blog ou no boom de YouTube, por exemplo, se estão produzindo conteúdo até hoje, já não estão mais nesse boom, não estão mais fazendo sucesso, não estão mais ganhando grana pra caralho. Exato. Tanto que a galera de podcast que ficou lá, que tava lá, ó, trampando, lacrando, que tá aí até hoje, tá aqui até hoje, cara. Com certeza. Com Do certeza. máximo do projeto, mas tá aqui até hoje. Com certeza. O Alexander, ele fala aqui no nosso chat da transmissão ao vivo que seria bom dizer também que é o ano em que o podcast está sendo compartilhado em massa, mais do que a indicação boca a boca. E o Adrian Lemos completa, dizendo que muito graças ao Twitter também, perfis que se dedicam a divulgar podcasts, como o Podosfera, né? Tem o Mulheres Podcasters, Eu Amo Podcast. São vários perfis que têm realmente feito isso como serviço, né? Eu acho, inclusive, cara, que isso sim ajuda, reforça pra caralho, com toda certeza. Não tô querendo desmerecer esse trabalho, mas o que eu acho que é uma coisa que acrescentou, a meu ver, em muito, foi a adoção de alguns veículos. Eu não quero colocar a palavra sério de uma maneira leviana, tá? Mas então vou usar a palavra respeitados. Tá. Como a Folha de São Paulo Sim. desenvolver um podcast, um projeto de podcast que é o Presidente da Semana, que poderia ter sido feito de vários e vários formatos diferentes. Eles optaram por fazer podcast, que é maravilhoso e que atingiu um público que com certeza não era o público médio ouvinte de podcast. Porque a Folha de São Paulo, certeza que se a gente parar fazer uma pesquisa para bater lá quem é ouvinte de podcast e que não é, deve ser uma fração muito pequena dentro da Folha. Eles Sim. criaram um produto voltado para quem curte podcast e isso foi espalhado durante toda a sua base. Então, assim, abraçou, achando na mídia um potencial muito legal. E a gente comentou mais cedo da propaganda do Spotify com as meninas e tal, e tem outro exemplo também bem legal que envolve as meninas do Mamilos, que é o História Geninar para Garotas Rebeldes, com financiamento de um banco, com financiamento do Bradesco, para criar um projeto diferente que tá mirando, sim, um público diferente, que não é apenas aquele público que ouve podcast. Então, tudo isso, para mim, grandes marcas apoiando, entrando, grandes empresas apoiando, entrando, grandes veículos apoiando, entrando, isso Sim. faz com que o podcast seja mais respeitado. Não, então, com toda esse é o ano certeza. do podcast? Não sei, mas tá sendo o melhor até agora. Tá sendo um ano muito bom até agora. E também é o Estácio, meu amigo Estácio JV, diretamente lá de Belém do Pará. Ele fala que é muito legal ver também os nichos novos que foram atingidos com o podcast nesses 4 anos. Nunca se teve podcast com tanta diversidade de nicho como tem tido hoje em dia. Então aqui tem o Adriano falando que ele tem um podcast sobre eletrônica e sistemas embarcados. A gente tem o Bruno Scarin, que tem um podcast sobre kart, que é o Kart Buzz. Agora o Jeff Paiva traz um podcast sobre tênis lá na Radiofobia Podcast Network. Então nunca se diversificou tanto os nichos. E aí o Ricardo Terrazzo Júnior, nosso querido Duque da Moca, ele que tem lá também o seu Papo H, ele fala também, ó, vale citar os agregadores de feed que fazem um trabalho de formiguinha, mas também ajudam bastante e realmente, né, a gente tem um número enorme, a Podpesquisa mostrou que as pessoas hoje ouvem podcast de mais de 182 agregadores diferentes. Então, e outra, aquele número de 2014, que era 50-50, quem ouve pelo computador e quem ouve pelo smartphone, agora não existe mais, agora é 16,5% que ouve no computador e 92% que ouvem no smartphone, ou seja, tá no teu bolso, você tira do bolso, aperta o play e sai ouvindo o seu podcast, e a popularização é inevitável, né, Dudu? Cara, eu te digo que eu sou uma dessas pessoas. Na pesquisa de 2014, eu respondi que eu escutava no carro. Você era o defensor do cara que fazia download, botava no pendrive e chufava no carro, caralho. Eu fazia isso, eu baixava do site, colocava no pendrive, levava pro carro pra escutar. Eu não assinava feed de porra nenhuma, não tinha aplicativo de porra nenhuma. Eu sempre achei isso absurdo, inaceitável, não sei o quê. Em algum momento, eu não sei quando ou porquê, eu acho que eu parei de andar com a frequência de carro, ou talvez eu queria ter, sei lá,
escutar dentro de casa. Viu que ficou mais prático, né? Assinar no aplicativo, porra. E eu sempre soube que era mais prático, tá? Sempre soube. Acho que chegou um momento que era só birra da minha cabeça. E aí eu comecei a assinar e comecei a ouvir. E foi, bicho. Eu não voltei mais de outra maneira. Agora é só no celular e é interessante isso, porque quando eu mudei, né, de aparelho recentemente, uma das minhas maiores preocupações era baixar novamente todos os episódios que eu tava na minha fila pra escutar. Então, pra não perder nenhum, porque... sei lá, eu assino vários e como tinha episódios mais antigos que estavam na minha fila, porque hoje em dia eu encaro o podcast como série de TV, tá? Eu faço maratonas. Legal. Então, eu acabei de fazer uma maratona do Alotênica e tô agora na maratona do Google Cast. E aí eu vou pulando de um pro outro. Aí eu deixo juntar, sei lá, semanas, meses, é quando chega e escuto uma caralhada de uma vez só. E aí eu acabei de fazer uma maratona agora, e aí eu tava naquela coisa, putz, na hora de trocar de celular eu não queria perder os episódios que eu não tinha ouvido. Então eu saí dando print no meu celular antigo, porque né, eu pensei na loja das coisas. Sim. Dando prints pra ver os episódios que eu não tinha. Aí salvei essas fotos, na hora que mudar pro celular novo, aí baixar todos eles outra vez, porque eu cheguei num ponto que não há volta. Não pra dá, mim mais, não tem cara, como. não há volta. Com certeza. É muito prático, é muito fácil. Com certeza. Dudu Salles, meu querido amigo, diretamente de São Paulo, hoje aqui na nossa transmissão. Por favor, ô Rubens e Jorge, se puderem levantar e bater umas palminhas, eu agradeço demais. Porque, sim, não, é pra bater palma mesmo, caralho. Não, claro, eu quero mais palmas, muito mais. Aí, eu quero animação, eu quero muito mais palmas. Dudu, prazer. Eu estou ouvindo a sua cartucheira aqui, eu queria só comentar que eu adorei a maneira como você colocou o nome nas paradas, tá? Achei muito bom. Não, tem até o Laurito aqui falando aqui. Ei, Lauritão, você tá achando o que da transmissão, Lauritão? Porra! O Dudu... Não, o Laurito de vez em quando... Laurito morreu, mas de vez em quando ele volta aqui. Ô, Laurito, você lembra do Salles, né? Esse cara é muito meu amigo, porra. É mesmo, porra? Mas vocês já fizeram várias coisas juntos? Já tiveram várias... A gente... Porra, muitas histórias já. Ô, Lauritão, aí, cara. Esse cara aí, ele é bom. Olha aí, tá vendo? Mas quanto bom? Bom pra cacete. Olha aí, Lauritão. Temos um passado. Temos um passado. Dudu, prazer enorme ter você aqui. Obrigado por ceder aí uma meia horinha do seu dia nesse nosso dia do podcast 2018. Não poderia fazer essa live sem a sua participação. E em breve estarei em São Paulo pra gente sentar, tomar aquela cervejinha como é. A cervejinha não, aquele nosso whiskinho, né? Cadê, ô Tênica? Sim. Faz favor aí, bota aqui, Tênica. Aí sim. Como é do nosso hábito aqui, estaremos juntos. Mande aquele beijão, por favor, pra nossa querida dona Mayra Moraes. E eu vou continuar aqui, porque daqui a pouco a gente vai ter Ira Croft e Andrei Fernandes na sequência. Beijão, Dudu, obrigado, querido. Valeu, lindão, valeu todo mundo que tava aí assistindo, acompanhando a gente ao vivo. E feliz dia do podcast pra todos vocês, tá bom? Feliz dia do podcast, Dudu. Que o ano que vem seja ainda melhor que esse. Ainda melhor que esse, com certeza. E esse ano vai ser pior do que o ano que vem. Valeu. Daqui a pouco eu tô de volta com Ira Croft e Andrei Fernandes aqui na nossa live pelo Dia do Podcast 2018.